Então vamos lá. Bem, o filme hoje, After Young, eu descobri esse filme antes de ontem. É um presente. Primeiro é Colin Farrell, que faz, enfim, ficções científicas malucas. Ele fez o Lobster, a lagosta, daquele diretor grego, que é esquisitíssima, que as pessoas, quando elas não podiam ficar solteiras, aí então elas tinham que casar em 45 dias, se não casasse, tinha que escolher um animal para poder reencarnar, né? Aí ele escolheu ser uma lagosta, né? Então tem esse filme que a gente já passou aqui, que é muito esquisito. Enfim, tem a Rachel Weisz, né? E tem a Léa Seydoux, né? É um filme bem interessante, né? Mas que deixa uma galera meio nervosa. Enfim, então, se a gente um dia for reprisar, eu vou ter que falar, olha, para maiores, para quem tem coração tranquilo, né? Não fica nervoso. E aí ele fez esse, ele fez também a refilmagem do Exterminador do Futuro, que era com Schwarzenegger, né? Aquele que é em Marte, que as pessoas não têm oxigênio. Aí ele fez aquele também. Ele, enfim, eu adoro ele, assim, eu acho o humor dele muito legal. E nesse filme ele é extremamente melancólico. O filme é assim. A 24, né, a produtora que durante a pandemia eles estavam lançando bem aos poucos, né? Eles não têm uma política assim de distribuição muito boa, mas todos os filmes deles concorrem a tudo quanto é prêmio, né? E eles são produtores independentes de Nova York, e esse diretor, que é um japonês, Kogonada é o nome dele, nem sei falar. É um pseudônimo inspirado no roteirista do Ozu, né, que é o mestre, né, do cinema japonês, né? E o filme conta a história, é uma ficção científica, que eu também amo Rosa de paixão. O filme é uma ficção científica que fala da memória, fala das imagens. Eu estava assistindo Batman, eu quase programei Batman para domingo, mas eu não vou programar não, porque tem 3 horas. E o Batman começa com um dispositivo igualzinho do Black Mirror. Ele tem uma lente de contato que filma. Aí ele chega em casa, põe a lente lá numa bolinha de gude, aí fica passando na TV, depois ele imprime as imagens que ele filmou, que ele viu durante o dia, né? Então, tipo, o Black Mirror também era assim, o cara fazia uma entrevista de emprego, aí ele compartilhava com a mulher como que foi a entrevista, porque ele filmava com próprios olhos, né? Então, é os olhos que não recebem só, ele projeta, que isso sim vai ser uma coisa revolucionária, porque todo mundo filmar, tranquilo, eu quero ver a galera ter um celular projetor, né? Enfim, aí, nesse filme de hoje, é um robô, né, que chama Yang, que é um membro da família, uma família multicultural, num futuro distópico, né? E é um futuro distópico mesmo, porque às vezes parece que não tem céu, depois tem céu, assim, a gente não sabe que época que é, mas é um futuro muito à frente, né? E é uma reflexão sobre a memória, sobre o que é ser humano, que é toda a questão do Blade Runner, né? Essa coisa do replicante, né? O robô ensinar a gente a ser humano, né? A reconhecer os nossos valores de humano. E esse robô, ele é chinês, ele é contratado para ser o irmão da garotinha, da filhinha de um casal, né? E depois eles vão conhecendo a memória desse robô, né? E aí é uma discussão linda, as imagens são lindas, toda a iluminação é maravilhosa, e preste atenção na hora que ele vai explicar a profissão dele, que ele é vendedor de chá, né? No futuro ele vende chá, né? E aí tem todas aquelas cerâmicazinhas bonitas, o filme é inteiro com elementos na casa, assim, a iluminação tudo assim, japonês, chinês, asiático, tudo minimalista, coisa mais linda, eles usam meio que kimonos, assim, e aí o cara, o personagem, vai explicar por que ele vende chá, né? Aí ele cita um documentário que eu quero muito passar aqui, que é de 2007, que quando nem se falava em produção orgânica das coisas, assim, quando era muito raro esse discurso. E o Herzog, Vladimir Herzog, o grande Vladimir, documentarista, é entrevistado
nesse filme. Aí, na hora que o Colin Farrell vai falar da profissão dele, que ele assistiu esse filme, que ele gostou muito, um alemão lá, né? Ou seja, não sobreviveu na história, né? Ele fala, um alemão fala tal coisa. Aí o alemão é o Vladimir Herzog, é só para falar isso, porque quando eu vi ele falando isso, eu falei, eu vi esse documentário, é muito lindo, porque ele é um casal, né, que vai entrevistar as pessoas que fazem o chá, né? Então, tipo, os alemães, os ingleses, a paixão que eles têm, e lá na China, que é da onde começou, né? O chá. E o chá, que é uma relação completamente diferente do álcool, completamente diferente do café, né? O chá tem toda uma referência mística e, enfim, terrena e de memória e de cuidado, que é assim, o filme ele é um tesouro, né? Eu estou querendo gravar o debate porque eu sei que as pessoas vão ficar tocadas, né? E aí, enfim, ele tem 1h30 só, né? Então vai ser tranquilo, né? Porque ele tem um ritmo mais devagar, assim, mas ele é maravilhoso. Todo futurista. Imagina um museu dos Tecnosapiens, né? Tipo, um museu de robô. É muito louco. É Kubrick, é Spielberg, é história do cinema em geral, é maravilhoso. Enfim, e aí é isso. Eu vou pausar aqui a gravação e acho que já liguei de todo mundo. Vou liberar o som. Prontinho. Então, Malik, no Árvore da Vida, o Ozu, enfim, com Tokyo Story, e Tarkovsky também, com essa coisa da transcendência, que é um filme sobre a vida e a morte, a memória, e essa experiência de ver a, o que as pessoas que a gente perde, né? Como se a gente pudesse ter acesso às memórias delas, né? E o filme feito, enfim, época de pandemia, né? Que as pessoas estavam todo mundo, enfim, todo mundo perdeu alguém, né? Todo mundo conhece alguém que tenha perdido, enfim, outra pessoa. E aí esse filme, assim, escrito, dirigido, aí tem aquele começo, né, todo engraçadinho da dancinha nos créditos, e o filme não tem nada a ver com isso, né? Então, eu acho que assusta todo mundo na hora que vê os créditos e fala, o que que é isso, né? Depois o filme não tem nada a ver mais com isso. Enfim, eu vou ouvir vocês. Primeiro inscrito é o Zé, depois quem quiser se inscrever é só levantar a mão. Pode falar, Zé. Tá sem som. Estou dizendo que eu gostei muito e eu queria ser logo o primeiro para falar para não me influenciar pela opinião dos outros. Ah, é? É. Figura. Então, assim, espontânea, você ver a reação assim que eu até teve uma hora que eu cochilei um pouquinho, mas porque ele é lento, né? Mas é tão bonito, é tão poético e eu acho que atinge a gente lá dentro. Gostei mesmo. Beleza, é verdade. Eu não sei se vocês repararam, a vista do carro sempre era de quem estava de fora, né? Aí ficava Uhum. lá refletindo o vidro, e aí dava uma coisa meio como se fosse sonho, mas por trás deles, em volta, tinha tipo um jardim, ou era chá, ou era um mato, como se eles estivessem numa carruagem de feno. É uma coisa, né, um futuro completamente orgânico, né? Aí a gente vê uma cidade na hora que o Yang está andando com a garotinha para falar enfim, dos pais dela, né? Ele usando a metáfora ali da natureza, né? Aí a gente vê entre as árvores os prédios lá atrás, assim, né? E aí tudo futurista, assim, só que a gente nem presta atenção, a gente só fica vendo as árvores, assim, eles andando no jardim, né? Eu imaginei que aquelas plantinhas no carro eram a energia que move o carro.
Olha que maravilha! Não é carro levado à planta, né? A energia do carro é a planta. Que maravilha! Nossa, é a terceira vez que eu estou assistindo e toda hora tem detalhes assim muito lindos. Quem é o próximo? Beth? A menina, vou usar um termo assim, mas é para a gente rir, para não esquecer. Ela faz um papelão, não é? Ótima Nossa, atriz, eu né? fiquei encantada com ela, com o olhar, com a expressão dela. Ela faz um papel maravilhoso. Nossa, ela tem uma expressão de realidade que me encantou. Muito Né? bom, muito. Amei o filme, amei a cor, amei os personagens, até a clonezinha, a clone chorando. Que coisa impressionante. Onde você arranjou esse filme, mulher? Então, lendo assim nas divulgações, né? E dessa produtora que eu fico tentando ver todos os filmes que eles produzem, a 24, né? Eu falo em português mesmo. E a gente já viu Farol, que era filme de terror. Eles lançam Carol era filmes, bom. os irmãos Saad, esqueci o nome deles, que fazem filmes super violentos com o ator lá vampirinho, que agora é o Batman, né? O Colin Farrell também foi Batman, né? Então Sim. ele faz esses filmes assim, né? E também super intimista. Porque no Lobster, no outro que a gente assistiu que o pessoal não gostou, não tem nenhum belga hoje aí, né? Enfim, mas em Bruges, que eu amo esse filme, o pessoal não gostou, que ele era um policial depressivo, aí o amigo dele, o parceiro dele, foi incumbido para matar ele. Aí, na hora que o amigo dele ia matar ele estava tentando suicídio, aí o amigo impede ele de se matar. É como se ele fosse essa pessoa melancólica sempre, né? Mas eu achei ele fenomenal. Amei, amei. Eu estava na rua, de repente eu falei, ih, hoje é sexta-feira, saí voada, tanto é que eu escrevi aí, me espera. Era assim, é chegar e Depois ligar eu essa vi. máquina. Porque me espera é porque eu queria assistir o filme. Gente, que filme maravilhoso. Acho que eu tenho que ver de novo. Sim, vale a pena. Não, e cada vez que a gente vê, a gente presta atenção numa coisa diferente, né? Ele é muito intimista, né? Sim, Então, e essa coisa meio família, parece até que a fala deles, assim, é muito educadinha, tudo muito arrumadinha, né? Muito artificial, mas estruturado. é um futuro, né? Em que as Sim, coisas estão todas ali encaixadinhas, né? não vai ter erro no futuro, aspas, né? A gente é um futuro com natureza, é um futuro com sustentabilidade, né? Mesmo que o cara não consiga muito dinheiro, né? Ele vende chá, né? Então É, ele não tem dinheiro para comprar outro robô, né? Ou um é. outro irmão para a filha. Ainda existe essa dificuldade, né? Do trabalho, mas ele tem, enfim, eles têm uma vida confortável, Certinho. né? É. Muito bacana, muito bom. Um presentão do fim de semana. O Zé Beleza. falou que é meio arrastado o filme, né? Eu acho que eu também tive um pouquinho de sono. Depois eu falei, não, peraí, esse filme é bom, isso não dá para piscar. Aí acordei, fui lá, peguei uma água, voltei para não piscar. Muito bom. Aí eu fui pegar um chá na minha caneca que eu ganhei da Grácia. Lília, eu adorei o filme, Lília, muito bom. Gostou, Rosa? Adorei, totalmente distópico, né? Deixa eu acender a luz, peraí. Isso! Mas uma Eu distopia não tão pessimista, né? Não, não é pessimista, né? não é pessimista, mas eu achei aquilo tão meio fake, a vida deles, entendeu? Uma coisa assim, não. Parece que eles eram robôs também, sabe? Assim, eu achei robô muito mais humano do que eles, entendeu? Uma hora eu falei, sabe, né? Tem essa dualidade, né? Nossa, achei muito interessante. Eu acho ali que a única humana mesmo era a menina. O resto tudo era robô. É impressionante, Você não está sabe? falando, eu estou Só a falando. menina que era humana, o resto tudo era. Porque ela era mais consciente ali, ela que, né? Que tinha aquele aprendizado, porque ela também estava insatisfeita com os pais dela, né? Ela falou uma hora.
De não parecem meus pais, de não sinto... Ela tinha mais ligação com o robô do que com próprios, né, seres humanos que nem ela, sei lá. Eu achei muito interessante. Eu também achei um pouco meio parado, mas também eu acordei na hora, eu falei, gente, tem que ficar, esse filme é muito bom. E não consegui nem piscar, fiquei muito bom mesmo. Não. É o ritmo dele que é diferente, né? Por isso que É. são legais esses filmes assim, independentes, né? Porque eles têm um ritmo diferente do que, como um amigo nosso, professor aqui, o Sérgio, né? Sérgio Alpendre, ele fala, né? Dessa estética do algoritmo, né? A estética algorítmica, que aí então você é meio orquestrado, né? Pelos sentimentos, o tempo do filme, né? Os filmes Netflix, né? Aí, então, esses filmes independentes, eles acabam criando um outro ritmo, né? Demandando. O Akla falou um negócio tão legal na última sessão, ele falou isso, né? Da arte exigir um pouco da nossa generosidade, né? Que nada é assim... isso, tem um esforço, né? Que a gente faz sempre. Nada é fácil, nada é de graça, você tem que conquistar, né? E ali vai isso, exatamente isso. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Rosa. Obrigada. Quem é o próximo? Pai? Papi. Bom, eu achei o filme meio difícil. Eu gostei do filme, né? Teria que assistir mais uma vez, porque tem muitos diálogos filosóficos, é muito intenso, né? Aquela prosa de chá e cultura chinesa também, aquilo lá vai longe, né? Eu sou mais café, eu não sou chá, né? Então, eu acredito que haja realmente muita sabedoria nessa questão, né? Mas vamos para lá. O filme é rico, né? Imagens, né, privilegiam a natureza. Para mim, eu achava que era metrô, que aquele povo estava andando, e não carro, né? E plantinha para todo lado. Planta para todo lado. Realmente, né? Cenas que eu vi, não entendi, né? Perdi, né? Fiquei meio atrapalhado aqui, como a gente diz, né? Será que eu sou retardado? Não estou entendendo porra nenhuma, né? Perdi muitas cenas do filme, né? Então, o filme não é fácil, ele é complicado, né? Robôs com tamanhas demonstrações de afeto, de emoções, de desejos, interesses, realmente é só After Young mesmo, né? Quer dizer, depois desse robô aí, o que vem, né? Serão substituídos a natureza humana, o homem será substituído pelo robô, né? Muito bem. Tem muita tecnologia, mas também muita fantasia. Não sei se o diretor, então, fez uma questão, quer dizer, a evolução tecnológica, um pouco de evolução humana, mas a maldade humana persiste e impera. Os fornecedores é uma raça de víboras, né? Safados, vagabundos e ordinários, querendo dar golpe em quem compra, né, aqueles equipamentos. Isso ficou claro para mim, né? Evolui, mas no fundo não presta nada, não vale nada, né? A questão humana realmente é brava. A tecnologia até pode nos levar à salvação, vamos dizer, né? Ao futuro, à beleza, tudo. Mas a natureza humana é uma merda, né? Ela é má. Precisa resolver o problema da natureza humana, depois da tecnologia. Muito bem. A presença da atriz, aquela atriz negra, ela é extraordinária. Eu assisti um filme, Ana Bolenha, que foi rainha da Inglaterra, e ela interpreta o papel, e tem um irmão negro também. Olha! E Ana Bolenha, como esposa de Henrique VIII no século XVII, causa um furor muito grande, né? Ajuda a Inglaterra a romper com o Vaticano. No fim, ela morre. Henrique VIII, o marido, manda matá-la, né? É um filme extremamente provocativo. Rosa tem que assistir, né? Porque não há registro, nada, de nenhuma família nobre inglesa que tenha tido figura de tanta projeção, rainha, né, negra. Então, é extremamente provocativo. Ana Bolenha foi mãe de Elizabeth I, reinou 30 anos na Inglaterra e coloca a Inglaterra no
planeta no mundo moderno, né? Muito bem. O Colin também é um grande ator, realmente demonstrou um papel muito interessante, né? Mas um atrapalhado da vida, né? Atrapalhado mesmo, né? Deprimido, né? Uma figura deprimida. De fato, o personagem da menina é o melhor, o mais simpático, o mais adorável. Poderia até dizer que o robô era o mais simpático, mas não é não. É meio paradão, né? E as discussões filosóficas, né, a respeito da vida e a citação até de um filósofo chinês é surpreendente. De Setung, né? Realmente valoroso, né? Caterpillar Tanta não, lagarta, discussão, borboleta, né? Tanta discussão de tecnologia e encaixar um elemento filosófico aí nessa jogada. Vale a pena. Mas eu estou com problemas sérios, realmente perdi muita coisa do filme. Será que eu estou perdendo, né, alguma coisa? Né? O que eu perdi? O filme tem muito a ver, tem muito para assistir. É bacana, é lindo, lindo. Né? Valeu. Valeu, obrigada, pai. Eu li uma crítica que também falava, às vezes você não sabe se é o sonho, não dá para entender muito uma explicação, por exemplo, da menina ser um clone, né? Só agora eu entendi tudo, né? Que ela era um clone de uma ancestral da pessoa que ele vai lá correr atrás, né? E o Yang conseguiu identificar ela enfim, talvez a inteligência artificial de reconhecimento facial, né? Tipo, ele chegou e achou a menina, que era, enfim, descendente, né, de outra menina que ele já tinha conhecido, né? E aí, tem horas, né, na hora que a primeira vez que aparece o Yang falando no carro com a menininha, quando ela fala que perguntaram na escola se ela era filha, se ela conhecia os pais, né? Primeiro mostra ele deitado na maca, né, na cama. Depois mostra ele falando. Aí, então, a gente não liga muito, né? Mas aí depois a gente vê, não, agora tá rolando flashbacks, né? Então, o filme é desses flashbacks, e aí teve horas que eu acho que isso que é genial, que são 3, às vezes repetia 3 vezes, né? Mas sempre tinha uma repetição na memória do Colin Farrell e da esposa dele, quando via que ele tinha guardado a memória dessas conversas filosóficas. Aí, então, repetia com a memória dele, com o ponto de vista dele, depois com o ponto de vista primeiro com o ponto de vista do Yang, depois com o ponto de vista deles, né? Então, é muito bonito, assim, nós compartilhamos essa memória, né? Tipo, o robô tinha essa memória e eles também. Então, é muito lindo, achei muito lindo, porque é o que a gente mais gostaria, né? De fazer, assim, por exemplo, quando a gente cuida de um acervo, começa a escanear as fotos, né? Fazer as coisas assim, é uma forma da gente compartilhar uma memória que você tem daquilo, né? Mas é sempre subjetivo. E aí eu achei isso muito lindo, porque no Black Mirror, o olho que projeta aquilo que ele vê, o olho que interage, né? Ele só não recebe, ele também projeta, numa forma de vigilância, que também é tratada no filme, né? Fala assim, esse povo, eles querem seus dados, né? Para, enfim, coletar informações de vocês e não sei o quê. Né? E os meus 2 irmãos, por exemplo, não têm mídia social, né? Todo preocupado. Eu falo, vocês não são do 007, não são espião, não sei, quem que vai interessar? Deixa copiar todas essas informações, deixa vigiar, né? E eles ficam todo paranoico, não, vão roubar meus dados e lá, né? Mas ninguém foge disso hoje, né? E a coleta, né, de informações é para direcionar propaganda, né? Direcionar produtos, né? E também nas eleições, né? Fake news também, direcionar fake news para as pessoas, né? E aí, então, é isso. Obrigada, Cada vez pai. mais a gente está chegando perto do futuro nesse quesito aí, né? Da Não é? espionagem. Cada vez. Que distopia sempre é o presente, né? Isso, exatamente. Então tá bom. Então, é o Zé, depois a Beth. Eu estava observando um aspecto que é o seguinte: essa assim, beleza, né, daquela atriz negra, as roupas, inclusive das pessoas que passam na rua,
a questão das plantas, etc. Eu vejo isso como se fosse assim um cenário bonito, mas não é fundamental para a história. A história é contada e esses objetos, essas decorações, elas são neutras para a história, não tem nenhuma influência na história, né? E essa questão da distopia, como se diz, né? E não se saber nem aonde, nem em que época e tal, porque é uma situação que, apesar dessa questão tecnológica dos, como é que eles chamam de tecnosapiens, né? Isso! Essa raça nova que criaram ali, a história humana ela é distópica mesmo, a situação ela é universal, ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, né? E poderia não ser nem um robô, ser qualquer pessoa, qualquer amigo ou parente que tivesse convivido ali, ele geraria essas interações e essas reflexões, né? Apenas o cara posicionou isso num futuro, para desconectar de outras coisas que estão em volta, né? E aí você vê assim, será que daqui a não sei quantos séculos haveria referências culturais à China, a isso ou aquilo outro, né? Isso foi também, para mim, uma ferramenta que foi usada para tocar a história, né? Falavam inglês atual, né? Completamente atual, né? As coisas se movem como as pessoas se movem. Ele, por exemplo, se deslocava naquele carro mágico, que ele não tinha que dirigir, mas se deslocava como qualquer cidadão que mora numa cidade tem que ir para o trabalho e voltar, e que ir ali e voltar, vai no hospital, vai no museu, não sei o que tal. É uma coisa muito corriqueira, é atual, né? E até essa questão aí da manipulação de dados, dos algoritmos, etc. e tal, talvez isso já seja até mais antigo do que a gente percebe. A gente só veio perceber isso agora, que agora ficou descarado, né? Mas é terrível, né? Nós fomos levados, a humanidade do século XX foi levada a acreditar e a fazer coisas, etc. e tal, ao sabor de uma manipulação, e a gente nem percebia. Pelo menos agora a gente percebe, né? Quer dizer, nem todo mundo, né? Já começou o bombardeio, né? Agora abriu geral, a campanha eleitoral está em campo, e aí eu já estou recebendo um monte de sandices de algumas pessoas que, infelizmente, eu acho que até vocês devem estar recebendo também. Idiotices completas e que a gente vai ser obrigado a podar as pessoas, né? Eu não sou obrigado a ler aquelas babaquices que me mandam, né? E imagina daqui a 30 séculos, sei lá quando. Bom, cala minha boca. Obrigada, Zé. Beth? Bom, boa noite aí outra vez. Assim, eu precisaria assistir novamente, Lina. Eu acho que tem umas reflexões filosóficas legais, tudo, mas não sei se eu estou mais estava quase dormindo, então eu tenho que confessar isso. E eu acho que eu preciso assistir novamente, ver se eu consigo assistir. E assim, aquela loirinha também era um autômato? Ela era um clone. Um clone também. Tá. Então, não é isso, mas é assim, eu acho que no cinema deve ter, se foi, eu não sei se passou no cinema, você sabe que se passou em cinema? Eu acho que não. Ainda não. Eu acho que não também, porque deve ficar muito bonito aquelas imagens, né? A fotografia é muito linda, né? E a negra também, a interpretação dela é maravilhosa. Gente, eu não a conhecia. Agora, ela como Ana Boleyn, nossa, deve ser tudo. Eu também fiquei curiosa. Eu também queria saber, queria ver isso daí. Mas é isso, mas obrigada aí, tá? Pela oportunidade de conhecer que está fora do circuito aí, que é sempre bom, né? Daqui a pouco ele vai entrar. O filme é 2022, pelo que eu vi na Não, é 21. Ele foi lançado em 2021, mas saiu agora, né? Ele foi feito em 2021, mas saiu agora. Tá, não sabia.
Não tá. É, Então, talvez ainda vá para o cinema. Uhum. Eu já procurei para ver se está no cinema, porque eu gosto de certas coisas, ver no telão. Mas aí Eu não também. tem ainda. Eu não achei nada, pelo menos aqui no Rio, não. Em São Paulo também eu não vi, não. Eu vou Não. dar uma olhada assim, qualquer coisa eu ponho no grupo. É isso aí. isso, Valeu. isso. Né, enfim, tem várias coisas, né, do filme assim que são é, como se como a gente comentou também, né? Ele é uma distopia que não chega a pegar o lado pessimista, mas sem ser acrítico, né? Ele fala tanto da coisa de dados, tudo, mas ele cria uma coisa que a gente já conheceu naquele Inteligência Artificial do Spielberg, que era do Kubrick e o Spielberg terminou, que é um robozinho que conta a humanidade para os ETs, né? Os ETs falam, o que é isso? Era um planeta, né? Aí eles descobrem o robozinho é que tem a memória dos humanos, né? E ele foi abandonado pela mãe dele. Nossa, muito triste, aquele garotinho que era Nossa, esse filme eu toda vez que eu vejo eu fico deprimida, eu fico Eu muito deprimida. Eu também, falei, meu não vou ver Deus! mais esse filme. Eu fico Eu hiper preciso deprimida, ver. dá muita Nossa, tristeza. inteligência artificial é a coisa mais linda, porque é o Eu garotinho vou ver. do Sexto Sentido, né? Aquele que até virou meme, eu vejo pessoas mortas, né? Né? Com o Bruce Willis, né? Era filho do Bruce Willis. Mas o filme é lindo, porque ele é uma metáfora do que eu vejo Hollywood também, né? Numa tentativa. Por exemplo, todo mundo agora está adorando ir no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. E eu sempre amei e odiei na mesma proporção, porque era a Jura? Fundação Roberto Marinho, que assim como o Hum. Museu do Futebol, que é impressionante, é como se eles privatizassem a língua portuguesa, é como se eles privatizassem o futebol e o futebol fosse exatamente aquilo que eles estão mostrando, como se a língua portuguesa fosse exatamente aquilo que eles estão interpretando. E é uma forma tão arrogante, como se aquela fosse a única versão, a única. Eu não tenho exemplo aqui, mas quando você está lá, você percebe assim, né? Tipo, são telões enormes de paredes, assim, né? De um corredor com uma televisão assim, né? Tipo, não é nem widescreen, né? O super widescreen, né? E só com imagens da própria Rede Globo sobre qualquer assunto, sobre qualquer poeta ou qualquer escritor que estava lá, né? E aí, então, parece que tudo é feito para eles, e eles têm essa. E Hollywood também tem essa pretensão, né? De meio que contar a humanidade, mas para as gerações futuras, né? Eu falo é para os ETs, né? Mas é para as gerações futuras, né? Como se fosse uma formatação População. daquilo que se quer contar do ser humano, né? Nós somos isso. Como se eles fossem o Mas é guardião isso, da memória. isso, eu também acredito. É isso mesmo que você está falando. Exatamente isso. Não Imaginem, é? imaginem, como diz o Nelson, que o ser humano tem uma característica que é uma porcaria, uma merda, né? Imagina a versão que vão contar depois, hein? Que vai ser pior ainda. Isso Exato. aí. Não é a versão da gente mesmo. Ah, uma coisa interessantíssima. Ela é negra, ele, enfim, né? Tipo, ele, o ator mesmo como é que fala? Escocês, né? O Colin Farrell, britânico. Ela, não sei, mas, enfim, ela é, afrodescendente, a criança é asiática, e aí, então, ali está tranquilo, né? Mas ele tem preconceito com o vizinho porque as filhas são clone, né? Então, olha os preconceitos do futuro, né? Então, a diferença, né? Que é essa coisa de meio que marcar território, né? Então, tipo, eu estou entre os meus iguais, mas ali a identidade é completamente diferente. Quem era preocupado com identidade mesmo era o robô, né? O Yang. Ele não estava preocupado se ele era humano ou robô, ele estava preocupado se ele era asiático mesmo, porque ele queria explicar para a garotinha o que era ser asiático, mas o que é esse sentimento, né, de pertencer a um território, né? E aí, então, é engraçado ver o preconceito no futuro, né? Por que você não gosta do seu vizinho? Né? O que te faz ter um muro entre você e o seu vizinho, né? É bem sutil também. E é adaptação de um conto, né? Então,
Legal isso, né? Você sabe qual é, Lili? Lili? Né? É, Você sabe? eu O que vou marca mandar. o fato dele... Tá, tudo bem. Não, que eu fiquei interessada quando eu vi no finzinho. Eu Ali deu para também. ler. O que marca muito o fato Dizendo dele não adeus a ser Yang. humano, o que marca muito o fato dele não ser humano é a absoluta neutralidade com relação ao fim. Né? Ele não tem problema nenhum com a morte. Acabou. Ele não quer saber o que vem depois. Né? Apesar dele citar o poema da borboleta, que renasce, quando ela questiona ele é nulo com relação a isso. Ele não sofre com essa perspectiva da morte. E isso diferencia ele do ser humano. É Né? o que diferencia a gente dos animais, né? É a consciência da morte, né? E aí, no caso do robô, vai ser a mesma coisa, ele não precisa ter a consciência da morte. Apesar que deixa subentendido ali que acabou o espaço de memória, né? Por isso que ele deu tilt. Isso era o tem que defeito de comprimir. programação dele. Ele tinha um quezinho de humano que não estava previsto no programa. E tem um conto do Borges, tem dois, né? No Aleph. O Aleph é uma coletânea de contos. Existem várias teorias de ler de tal jeito, lá. Não é o jogo da amarelinha, são contos definidos. Mas ele tem o Aleph, que é como se fosse um oráculo de todas as memórias, de todos os tempos, de todos os lugares, numa esfera, né? Num basement, num porão de Buenos Aires, está ali essa esfera, né? Aí ele vai lá, naquela forma dele, super realismo fantástico, né? Que é o gênero surrealista da América Latina, né? Que o Guimarães entra também, né? Mas o Borges, ele tem esse conto. Depois ele tem um que é Funes, ele Memorioso, ou O Memorioso, que é um cara que não dorme, e na época que eu li isso eu também não dormia, é um cara que não dorme e ele não consegue esquecer nada, né? E ele queria dormir para poder esquecer, que é a nossa higiene mental, né? E aí o cara tem isso. Aí depois tem um outro que se chama O Imortal, que é um cara também que tenta morrer porque ele bebeu água de um rio da imortalidade. Aí ele falou: como eu sou infinito, né? Eu não vou morrer. A Terra é finita. Se eu tomei água de um rio da imortalidade, é capaz de, nessa Terra limitada, existir um rio da mortalidade, né? E ele vai falando da vida dele imortal, assim, né? De todas as vezes que ele tentou morrer, dele deixar as vísceras dele abertas para os animais comerem, e mesmo assim, era pior que Sísifo. Então, esse livro, Aleph, do Borges, eu acho que é o meu favorito, assim, né? Porque são contos fantásticos, mas todos eles colocam a questão da memória, do tempo, e ele era um anglófilo também, né? Que nem a Beth, ele escrevia muita coisa em inglês também, ele mesmo se traduzia, e ele era cego, né? Era como se fosse um Tiresias, mas era um coxinha, isso que não dá para entender, né? Enfim, isso que é difícil. O cara era um gênio, mas ele, no final da vida, ele conversou com o Ernesto Sábato, que os dois brigavam. O Sábato não é tão genial como ele, é genial, mas era o cara engajado, né, da esquerda, e aí ele representante da direita, e no final da vida eles fizeram uma entrevista um com o outro. Eu devo ter esse livro, ou não, porque eu devo ter emprestado para alguém, porque é muito genial, e aí ele fala o porquê dele não querer se envolver com política, né? Mas é genial, assim. Nossa, quem puder ter a chance de ler o Aleph, essa coletânea de contos do Borges, El Sendero del Caminos que se bifurcam também é impressionante. Sempre memória, e ele sempre falando assim, um pergaminho achado no antiquário, no Egito, em 1800, não sei o quê, pelo nobre não sei das quantas, doado para o museu não sei o quê, continha informação, ele é tudo burocrático para falar como se fosse verdade, né? Toda aquela mentira que ele vai inventar, assim, ele vai dar a coisa assim. E o professor Miranda, que está lançando o livro amanhã, Os Magadães, também tem isso. São 3 contos. O terceiro é um romance, né? Uma novela, assim, curta, né? Ele chama de conto, mas são 13 capítulos. Mas os 2 primeiros também são meio Borges, assim, meio essa literatura latino-americana, assim, né?
que é o que une a gente de verdade, né? Mesmo que a gente seja muito diferente dos hispânicos, né? Essa produção de escritores fantásticos, né? Principalmente na ditadura, né? Que foi uma coisa meio, eu acho que até, né, você ir para a irrealidade, né, para o sonho, para o surrealismo, é a mesma ideia do próprio surrealismo, né, de acessar o Eu acho, inclusive, inconsciente. que é isso que salva a gente, é esse mundo fantástico que habita em nós, entendeu? Eu acho que é Porque a isso que salva. realidade é too much, né? E aí é muito legal mesmo, né? E fala, pai. Esse filme, ele retrata uma tendência do planeta de pessoas adquirirem robôs, né, para um monte de utilidades em casa, né, até para serviços domésticos, né, e provavelmente o futuro seria até para a companhia, né, como membro da família e não como um ser para atividades, né, de empregado. Uhum. E isso, para muitas pessoas, é maravilhoso. Isso é fantástico, né? Olha como o ser humano evolui. Só que ele esconde uma realidade de que vai perpetuar a posição de quem tem renda, quem tem dinheiro para comprar um trem desse, que deve ser mais caro que um carro, e não vai ser qualquer um que vai comprar. E depois vai ter custo de manutenção que é maior que um carro, talvez, né? Então, quer dizer, até aí, né, esse avanço tecnológico, ele é uma fantasia, porque não é um avanço tecnológico, é apenas um avanço da necessidade de poder ou da vontade de domínio de ter mais um para subjugar, o robô. Né? Porque o Ou robô para não vai não ter questionar a a sua coisa ordem. ética, né? Falar, Né? não, vou subjugar um robô, outro humano não Exato. pode. Mas eu quero me comportar como um colonizador, porque isso aí eu não posso Exato. mudar, né? Exato. Ele não vai pedir aumento de salário, não vai reclamar de carga extraordinária, de hora extra, né? Ele não vai reclamar nada. Então, você percebe que tudo é fantasia, quer dizer, a humanidade, o ser humano, é o exemplo da fantasia. Viva Chaplin! Viva Charlie Chaplin! Eu O rei da fantasia. quase programei o Tempos Modernos, mas é porque a gente já assistiu tantas vezes Tempos Modernos no dia 1º de É maio, isso. e aí, então, eu ia passar Vinhas da Ira, do John Ford, Nossa, mas aí nossa eu Senhora. vi na nosso histórico, né? Porque eu mando a programação por e-mail, então eu dou um busca se a gente tinha assistido esse do Monicelli, o Il Compagni, né? A gente nunca assistiu, a gente assistiu Os Bons Companheiros, assistiu Fellini, todos os que têm companhia, todos os que têm companheiro, a gente assistiu, mas esse do Monicelli a gente não assistiu, que inclusive está no YouTube, com legenda em português, né? Mas eu baixei com uma legenda mais legal, uma qualidade melhor que a do YouTube, né? Para a gente comemorar o 1º de maio, né? Que é, enfim, é uma realidade que é muito diferente, né? Por exemplo, hoje a Amazon está sendo um exemplo, né? Eles estão formando um sindicato, né? E a gente comentou aqui que nos Estados Unidos não é ilegal proibir greve, né? Não é ilegal proibir o sindicalismo. Então, tipo, existe um boicote dos próprios patrões, mandando embora quem está. Aqui no Brasil, não, aqui por lei é permitido, é garantido para o trabalhador a reunião, a greve, né? Tem todas as garantias por lei, né? Mas nessas empresas multinacionais, como o iFood, né? Eles impedem que as pessoas acabem, eles bloqueiam, né? Então, tipo, eles identificam quais são os tomates podres, né? E já boicotam, né? Do Uber também, enfim. E aí a Amazon está criando um sindicato, mas não é um sindicato de classe, é um sindicato da fábrica, ou seja, da empresa, né? Porque não existe mais fábrica hoje, assim, da forma que existia antes, né? E não existe identificação nem de classe, nem por trabalho, né? Por trabalhadores, nós fazemos a mesma coisa. Eles vão abrir um sindicato da Amazon, né? É uma coisa assim, tipo,
né? Trabalhadores univos, mas só a gente, né? Então é muito estranho, não é um sindicato de categoria, né? É muito louco isso. Eu li uma coisa por cima, né? Mas é a necessidade que existe, né? Que o ser humano pisca, a gente perde direitos, mulheres, enfim, as diferenças todas que são respeitadas, ou as desigualdades que são diminuídas ou atenuadas, né? Por lei, por lutas, a gente pisca e perde tudo, né? E aí, então, a galera está vendo que é a única forma de, enfim, né, de resgatar isso, né? Mas nos anos 70, o Zé estava falando isso também, que a gente já está sendo vigiado há muito tempo. Sim, principalmente quando o movimento de contracultura criticava. Bom, olha só, começou com o movimento antimanicomial, que no mundo foi muito forte, mas na América Latina teve uma importância muito grande, porque o manicômio, né, e o sistema de saúde era cúmplice da tortura dos governos autoritários e militares, né? Então, o movimento antimanicomial, que era o lugar onde se colocava subversivo, pessoas que não eram aceitas na família, gays, ex-mulheres, filhos problemáticos, enfim, colocava tudo ali, lobotomizava e pronto, acabou, né? Aí, então, o movimento antimanicomial, eles eram contra essa estrutura do Estado, que impedia as pessoas de existirem, né? Então, tipo, era um poder muito grande. E aí, nesse discurso, nos anos 70, de desconfiar da medicina, desconfiar do Estado, desconfiar do serviço público, isso na Inglaterra e depois aqui também, toda essa que veio com o movimento de contracultura serviu depois ao próprio neoliberalismo para defender o Estado mínimo, né? Então, tipo, um discurso da esquerda depois é remodelado para justificar a manutenção da direita no poder, né? Ou seja, das forças conservadoras, né? Então, ela justifica toda a opressão, né? exatamente. Mas ele pega o discurso dos dos insatisfeitos e transforma isso no discurso deles, para continuarem como é hoje, né? É sempre isso, no Leopardo a gente vê isso, né? Muda para não mudar nada, para permanecer do jeito que está, né? Então a gente vê. E aí tem um documentário, Adam Curtis, ele faz vários documentários muito legais, e ele fala num deles. Que a coisa de processamento de dados, né? Que aí então tipo não podia mais ter psicólogo, psiquiatra, todas essa era sempre como se fosse uma coisa de vigilância do Estado, de cerceamento das liberdades. Então começou a ter uma dúvida, uma descrença grande na medicina, na ciência, na ciência, enfim, de psiquiatras a psicanalistas, enfim, essa coisa desse movimento antimanicomial. Mas começou a ter análise de dados e testes em revistas, testes de entrevista de emprego, testes vocacionais, todos os testes para poder criar dados, né? Não necessariamente da pessoa específica, mas para ter uma porcentagem ali. Tanto que na década de 70, no meio da década de 70, mais da metade da população norte-americana era depressiva, de acordo com alguns parâmetros ali deles, né? E dos dados que eles conseguiram. E isso era fenomenal para o mercado empurrar produtos, né? E formas de propaganda e de consumo, apelo para essa população depressiva, né? E, lógico, a depressão não tinha emprego, né? Guerra já era um absurdo, né? Qualquer discurso de guerra, a direita dando conta da frustração, né? A galera tipo vai ficando mais velha, vai ficando de direita, né? Assim, vai ficando conservadora, e aí então todo aquele sonho encantado hippie acabou nos anos 70, né? E aí então essa substituição, né, da ciência, uma coisa fundamental, né? O que é a psicologia, a terapia? Todo trabalhador devia ter direito a isso, né? Não devia ser uma coisa só da elite, quem pode pagar. Isso é sanidade mental, né? É só ver agora, né? Um monte de gente oferecendo gratuidade para as vítimas das enchentes, ou que perderam família, né? Mas na própria pandemia, né? Como é que você dá conta
da saúde mental das pessoas, né? E aí começa tudo aí, né? Essa forma de controle da gente, né? A partir das emoções, né? Tá tudo dominado, não tem jeito. Eu vou sair. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Tchau. Beth. Tá, eu também vou me recolher. Betes, Falou. boa noite, até domingo. Tchau. Até amanhã no Encontro da Palavra, que vai ter Amanhã eu online, vou. para quem não for. Eu vou. Beijo. 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 Falou. Zé, pai, a Graça não falou nada. Tchau, filhão. Tchau, Graça. Tchau, Zé. Boa noite Tchau, a todos. paizão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.